Paz de Cristo, irmãos. Vamos continuar com a palavra de Deus. Temos meditado no livro de Oséias, capítulo 6, diz o versículo 2, que Ele nos deu a vida em 2 dias. E nós visualizamos isso através da palavra de Deus, meditamos muito na palavra de Deus. E é notório que, é claro que existe muito mais revelações e que no futuro nós vamos explanar todas elas, a fim de que nós entendamos, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, sendo levados por qualquer vento de doutrina e qualquer ensinamento. Temos que aprender da palavra de Deus, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Por meio da sua palavra, Ele nos ensina o caminho da salvação. E só podemos entender quando nós meditamos corretamente na palavra. A palavra de Deus, eu já vos disse algumas vezes, vou repetir, Ele, Jesus de Nazaré, não se contradiz, e nem a sua palavra. Mas há na Bíblia muitos erros de interpretação que interpretaram assim aqueles que os traduziu e que nós precisamos entender para não fazer uso desses erros de interpretações e comprometer o conhecimento e a verdade em Cristo Jesus e as nossas próprias vidas no que diz respeito espiritual e salvação em Cristo Jesus. Eu quero que você, por favor, inscreva no canal, nos ajuda, para que nós possamos continuar esse trabalho. Deixe o teu joinha, deixe o teu like, nos ajuda. É para o louvor e a glória do Senhor Jesus que nós estamos trabalhando, pregando o Evangelho. No capítulo de número 28, ou melhor, 27 de Mateus. O Evangelho de São Mateus, capítulo de número 27, no versículo 57. Vamos ver a sepultura de Jesus. Nos diz aqui o versículo de número 57, Mateus 27, 57. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era um discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhes pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhes fosse entregue, e José, tomando o corpo, envolveu um pano limpo de linho e o depositou no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e se retirou. Estava ali assentadas na frente do sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressurgirei. Portanto, manda que os sepulcros sejam guardados com segurança até o 3º dia, para não se dar o caso de que os seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo: ressurgiu dentre os mortos. Assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilato: tendes aí uma escolta, ide, guardai, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Muito bem, meus queridos.
Nós temos aqui, depois do sofrimento, depois da angústia, depois da crucificação, depois de morto, a sepultura. Jesus foi levado para a sepultura e foi sepultado. E quando deu-se esse sepultamento? Na sexta-feira, antes do pôr do sol, Jesus foi sepultado. Por quê? Porque a palavra sepultura, nesse sentido, aqui, ela significa cavidade na terra, buraco na terra, lugar onde se coloca os mortos. E o mais correto dessa palavra aqui, sepultura, é inferno. Inferno. No capítulo de número 1, ele diz lá em Apocalipse. Apocalipse 1. Abram lá comigo, por favor. Vamos meditar em algo aqui. Apocalipse 1. Esse barulho que você está ouvindo aqui é Bíblia, tá? Não se vê mais esse barulho nas igrejas porque modernizaram tudo, né? Hoje é a base de aparelhos como celular, como tablet, por aí afora. Mas tudo bem, o importante é meditar. Vamos ver aqui, Apocalipse 1, versículo 18. E o que vive fui morto, e eis que aqui estou vivo. Olha ele dizendo, eu sou o que vive e fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Amém, queridos? Tem a chave da morte e do inferno. Então você tem aí, no que diz respeito à sepultura, dois assuntos, dois sentidos para você meditar neles. Sepultura, inferno. Inferno e sepultura. O que difere um do outro? No catolicismo romano, quando eu era de lá, nós, e até hoje eu creio que eles ainda praticam, eles tinham uma reza a respeito de Jesus, o credo, né? E dizia que Jesus desceu ao inferno, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai. Desceu à sepultura. Então, a oração da Igreja Católica, a reza que eles fazem, eles dizem que Jesus desceu ao inferno, subiu ao céu, desceu à sepultura. Então nós temos aqui a declaração de que Jesus de fato foi sepultado. Agora, queridos, quantos dias passou Jesus na sepultura? Quanto tempo ele teve lá na sepultura? A maioria dos pregadores, e não é porque eles falam por falar, eles falam porque eles baseiam, eles acham o versículo para falar na própria palavra de Deus. E no capítulo de número em Mateus, nós vemos a palavra de Deus nos dizer sobre quantos dias, quanto tempo Jesus ficou no sepulcro.
Jesus passou na sepultura. Eu quero que você abra de novo comigo em Mateus. Mateus, no capítulo de número... Mateus 12. Mateus, no capítulo de número 12, nós estamos meditando sobre a sepultura de Jesus e sobre o inferno. Estamos falando, em primeiro lugar, sobre a sepultura. 12 de Mateus, e no versículo de número 38. Então alguns escribas e fariseus lhes disseram: Mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhes dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com as pregações de Jonas. E aqui está: quem é maior do que Jonas? Então você precisa atentar muito para esse versículo, porque Jesus está dizendo aqui para aquela gente, para aquele povo, e para eu, para mim, para você e para eu, para todos nós, que sem o arrependimento e o novo nascimento não há meio de redenção, de salvação. Os ninivitas se arrependeram quando o profeta Jonas chegou para eles e disseram: o Senhor disse que vai destruir Nínive em 40 dias. O que fez o rei de Nínive? O rei dos ninivitas se ajuntou com os seus líderes e tomaram conselho ali, chegaram à conclusão e à decisão de que precisaria se arrepender, de que precisaria obedecer o que o profeta estava falando. Conhecia Jonas, sabia que Jonas era homem de Deus. E vocês que estão aí pregando o evangelho, e vocês que dizem ser apóstolos, que dizem ser pastores, vocês que dizem ser missionários, bispos, qual é o testemunho que vocês dão? É o de Jonas? Um dia desses eu estava ouvindo um desses apóstolos aí dizer: essa igreja aqui, ela tem sinais como a igreja primitiva. Eu ouvi aquilo e medito na palavra de Deus, falo pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse no capítulo 10 de Romanos: o que diz as Escrituras? O que diz a palavra de Deus? Ela está junto de ti, está na tua boca e no teu coração? Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber-se que com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então tenho comigo a palavra no coração e nas minhas mãos para meditar. Jesus diz que pelos frutos nós o conheceremos. A igreja primitiva foi igreja primitiva e ainda é chamada até hoje, mas o testemunho de uma igreja que tinha a promessa e que veio para trazer boas novas de salvação a toda a humanidade através de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, igreja fundada por Cristo, toda a obra iniciada por Ele. Ela continuou com seu bom testemunho até o tempo dos apóstolos, mas assim que os apóstolos saem da terra, como o apóstolo Paulo disse, que depois da partida dele, haveria lobos cruéis que não poupariam o rebanho. Essa igreja primitiva até ali, até o tempo deles, que vivia em justiça, amor e santidade, milagres e sinais e prodígios e maravilhas. Das que tem aí, elas não podem nem ser comparadas nem com a sombra daquela igreja. Por quê? Porque os homens que estavam lá dentro, com a sombra curavam.
Então, quando eu vi aquilo ali, de acordo com a palavra de Deus, a gente pode dizer: pelos frutos os conhecereis. Os frutos dos tais, o mínimo que eles podiam ser na igreja primitiva era membro. Porque para apóstolo, queridos, muito longe de ser um apóstolo lá dentro, viu? O máximo que esses apóstolos aí, esses pastores, a começar de mim, queridos, o máximo que eles poderiam ser lá dentro era membro. Por quê? Porque o que manda é vida no Espírito, não é um título que recebeu. Jesus não escolhe por sorte nem por título que diz respeito documento humano. Jesus escolhe pelo Espírito e pela vida no altar. E pela vida no altar você percebe que nem para membros muitos seriam. Então, é um grande engano, é uma grande mentira. Por isso Jesus está dizendo aqui que se nós não nos arrependermos e nascermos de novo, o que nós vamos passar aqui, o que nós vamos ver aqui, eram os ninivitas levantando e nos acusando. Porque quando Jonas fala aquilo, o rei de Nínive junta os seus líderes, se reúnem com eles e diz: a única saída para nós agora é nos humilhar perante Deus. E se humilharam perante o Senhor com toda a nação dos ninivitas, com jejum e oração e pano de saco, por 3 dias, sem comer e sem beber. Jejuaram. Deus o viu, perdoou e os salvou. E está aqui o testemunho. Então, aqui eles estão dizendo, o que nos interessa muito aqui é esse que Jonas, que a palavra está dizendo aqui. Jonas, 3 dias e 3 noites. Jesus, 3 dias e 3 noites. Mas é verdade que Jesus ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia? Ou na sepultura? Ou no inferno? Como ele disse? É verdade mesmo? Vamos dar uma olhada ainda em Mateus 16. Mateus 16, 4. Que diz aqui: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então vejam aqui que ele já não fala mais dos 3 dias e das 3 noites. Agora você abra comigo a tua Bíblia no capítulo de número deixa eu olhar aqui. No capítulo de número minutinho, por favor, tá? de Lucas 11. Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 11. Abram comigo aí, para nós procurar entendermos melhor sobre o assunto. O assunto é de muita importância e nós precisamos confiar na palavra de Deus. Lucas 11 e no versículo de número 29. Diz-nos a Bíblia: ajuntando-se as multidões, começou Jesus a dizer: esta geração é maligna. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha de Sabá, ou melhor, a rainha do sul, se levantará no juízo como os homens desta geração e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão
no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Então, meus queridos, a clareza da Bíblia aqui a respeito de arrependimento, de humilhação do povo, é muito grande. E como é que Jesus chamava aquele povo? Geração maligna que não queria se arrepender e nem atentar para os feitos dele, desde os profetas e até ele no presente ali. Eles não queriam ouvi-lo, eles não queriam entendê-los. Cada um faz a sua igreja, cada um faz o que quer. É lícito, mas não condiz com a Bíblia Sagrada, não tem direito a nenhuma salvação. Se não está de acordo com a palavra de Deus, não tem por que buscar salvação. Você precisa entender que sem arrependimento, sem novo nascimento, meu amado, não tem salvação. Não adianta. E o que é novo nascimento? O que é arrependimento? Vocês se lembram de Nicodemos, né? Quando Jesus falou nascer de novo, o cara sabia o que significava. Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, você tem que nascer da água e espírito. Isso é novo nascimento. Como é que a igreja andando desse jeito que está aí, ela tem novo nascimento? Vocês não estão brincando de evangelho, né, gente? Cristo não é brincadeira, é? Ou está brincando de igreja? Assim estavam os ninivitas, até que Jesus chama eles. Qual é a força da igreja hoje? A força da igreja hoje é pedir. Me dá, me dá, me dá. Dá tempo de fazer uma música, né? Me dá, e eu quero me dá. Me dá, e eu quero me dar. Tem que comprar minha casa, tem que comprar meu carro, tem que comprar meu iate, tem que comprar meu navio, tem que comprar meu avião. Me dá. Pega o envelope, me dá. A função da igreja hoje é essa? Isso é a igreja de Deus, é? Acredita mesmo que Deus trabalha em cima disso? Cadê o arrependimento? Cadê o novo nascimento? Não olha para a cruz, não? Estamos ressuscitados. Cristo ressuscitou. Claro, é evidente que ressuscitou, e é disso que estamos falando. Estão querendo o quê? Sem arrependimento? Sem novo nascimento e morar no céu? Queridos, é tanto ensino de enganos que nós precisamos desmascarar tudo isso dentro da palavra de Deus. Veja que aqui em Mateus, no capítulo 12, e no versículo de número 38 e 39, ele está falando que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, no ventre do peixe, ou no inferno, nós veremos isso, ou na sepultura, nós veremos isso. Está dentro da Bíblia, nós estamos meditando no assunto para entendermos para onde nós iremos assim que fechar os nossos olhos, assim que o fôlego de vida for tomado, que vier o profundo sono da morte, quando começarmos a dormir, o profundo sono da morte, aonde seremos colocados por Deus o nosso espírito? Aonde ele vai ficar? Para a reencarnação? Para onde ele vai ficar? Aonde ele vai ser colocado? Jesus disse aqui que Jonas ficou 3 dias, a Bíblia está dizendo aqui, Jonas ficou 3 dias e 3 noites, no que? Olha, o versículo de número 39, Mateus 12. Mas ele lhes respondeu, uma geração má e adúltera. Olha como ele chamava a geração, aquele povo que estava na frente dele. Pede um sinal, porém não se lhes dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, percebe? No ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra, na sepultura, no inferno. É assim que nos destaca a Bíblia. Mas, irmão, você é louco falando do inferno, que a gente vai para o inferno, que a gente vai... Irmão, nós não só vamos para o inferno, como estamos no inferno.
Bíblia, quando se refere a esse assunto, ele fala de dois, ela fala de dois. Esse sofrimento que Cristo passou, esse sofrimento que a humanidade está passando. E o outro, a sepultura, meu amado. Você vai ver isso aqui com clareza dentro da Bíblia. E Jesus está dizendo aqui, seio da terra ele ficou. Sepultura, seio de Abraão, seio da terra e seio de Abraão é a mesma coisa, queridos. Quando as pessoas falam o seio de Abraão, por exemplo, na palavra de Lázaro e o rico, que nós chegaremos lá, ele disse que estava no seio de Abraão, ou seja, dormindo lá no céu, no peito de Abraão. Quem o pobre de maré. Queridos, seio de Abraão aqui é símbolo da terra. Seio da terra aqui, Jesus está dizendo aqui, que é onde ele passou 3 dias e 3 noites na sepultura. Diz que ele passou mesmo? Vamos olhar a palavra de Deus e vamos ver o que a Bíblia nos diz. E você vai ver que há muitas, mas muitas contradições e no que diz respeito à tradução, não no que diz respeito ao que Cristo falou. O que Cristo falou, Cristo não se contradiz. A palavra dele não se contradiz. Mas a Bíblia Sagrada, a maioria, colocaram muitas e muitas contradições. Abram comigo agora no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14 e no versículo de número 16. Os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, puseram na sua cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Feriram-lhes a cabeça com um cânimo, cuspiram nele e, pondo-se de joelho, o adoraram. Havendo-o escarnecido, despiram-lhes a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então o levaram para fora a fim de o crucificar. 21. Obrigaram a certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, o qual por ali passava, vindo do campo, a quem carregasse a cruz. Levaram a Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhes ofereceram vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou, e o crucificaram. Repartiram entre si as vestes dele, lançaram sorte para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira quando o crucificaram. Então vejam, meus amados, aqui, que quando eles crucificaram Jesus, era a hora terceira. A hora terceira de que dia? Da sexta-feira. Vejam aqui o versículo eu vou pular o versículo aqui, 26, 27. Crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitor foi contado. Os que passavam, meneavam a cabeça, zombavam dele. Vamos para frente aqui, no versículo de número 32. Desce da cruz. Vamos para frente. 33. Chegado a hora sexta. Observe. A hora terceira e a hora sexta. O que é uma hora terceira e o que é uma hora sexta? Hoje você conta, como nós já falamos,
12 horas, 24 horas no dia. A noite foi despedaçada ou foi dividida? Não. O dia hoje começa, nesse calendário que está aí, ele começa à meia-noite. Depois da meia-noite ele começa o dia. Mas no calendário de Deus, na palavra de Deus, Jesus disse em João, capítulo de número 2, não há 12 horas no dia. 12 horas no dia. Dia é luz, meu querido. Para Deus, para Cristo, dia é luz. E dia não pode existir sem noite. Se existe 365 dias no ano, é óbvio que há também 365 noites. A noite é o que antecipa o dia. Primeiro a noite, depois o dia. Jesus disse em Gênesis capítulo 1, quando ele constrói tarde e manhã, primeiro dia. Então, aqui o que está dizendo, que ele foi pego para ser crucificado, entregue para ser crucificado às 9 da manhã, terceira hora do dia, de sexta-feira, ele foi pego para ser crucificado. E ao meio-dia, chegado a hora sexta, dá uma olhada no 33, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, a hora que ele foi levado para a cruz, às 9 da manhã. E a hora nona, exclamou Jesus com alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, diz aqui, alguns que ali estavam ouvindo isso, diziam, vede, chama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a na ponta de um cânico, deu-lhes de beber, dizendo, deixai ver, vejamos se Elias vem livrá-lo. Dando um grito, um grande brado, Jesus expirou, ouviu todo o templo, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E quando o centurião viu aquilo, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus, ou seja, Jesus de Nazaré. Vejam o versículo de número 37, ou melhor, o 40. Algumas mulheres estavam olhando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe, e Maria, a mãe de Tiago, o menor, e de José, e de Salomé. O versículo de número 42. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Era o dia da preparação, a véspera do sábado. Então, isso aqui era na sexta-feira. Às 9 da manhã, Jesus foi levado para a cruz. Ao meio-dia, ele estava já crucificado. E quando chega a 9ª hora do dia, Jesus clamou, Jesus bradou, Jesus expirou e foi morto. E quando foi? Antes das 18 horas, que era o dia da sexta-feira. A sexta-feira terminou às 18 horas no pôr do sol. Após o pôr do sol da sexta-feira, começa a noite do sábado e vai até às 6 da manhã do dia do sábado, a luz do dia. Então, a noite começava às 18 horas. Então, como até hoje, não mudou nada. Mudou para os homens, mas para Cristo não mudou nada. Noite é noite, dia é dia. Então, meus queridos, vejam uma coisa. Jesus foi pego na sexta, às 9 da manhã, foi levado para o sepulcro, ou para a cruz. Ao meio-dia ele estava crucificado, e até às 15 horas ele ainda estava vivo. E às 15 horas dessa sexta-feira, ele expirou e faleceu.
foi levado para a sepultura antes do pôr do sol da sexta-feira. E no domingo pela manhã, Jesus ressuscita. Quantas horas dá isso? Como diz Mateus, 3 dias e 3 noites. É mesmo 3 dias e 3 noites? Porque se fosse 3 dias e 3 noites, ele tinha que ser sepultado na noite, no começo do dia de quinta-feira, para ressuscitar no domingo à tarde, para que daria 3 dias e 3 noites. Não tem 3 dias e 3 noites em Cristo Jesus, na sua morte e na sua sepultura. Não, ele não ficou esse tempo todo na sepultura. Ele dizia ele mesmo: vou ser morto, vou ser crucificado, vou ser morto. Ao terceiro dia eu ressurgirei, eu ressuscitarei. Deus chegou a 3 dias a sua ressurreição. Ora, se ele foi sepultado na sexta-feira, antes do pôr do sol, ele foi sepultado no dia da sexta-feira. E se ele ressurgiu no domingo pela manhã, ele ressurgiu no terceiro dia, porque passou parte, 2, 3 horas da sexta-feira, 1 hora mais ou menos da sexta-feira no sepulcro, passou a noite do sábado no sepulcro, que começava após o seu sepultamento, e o sábado durante todas as 12 horas do dia, ele passou no sepulcro. A noite que antecede o domingo, após a luz do sábado se pôr, ele passa na sepultura. Quando o dia desponta, no domingo pela manhã, como está escrito no capítulo 28, que nós veremos, Jesus ressurge entre o terceiro dia. Agora, deu 3 dias e 3 noites, queria 2 noites por completo, e 1 dia por completo, que foi que ele passou na cruz, que ele passou na sepultura. Então nós contamos 12 horas da noite de sábado e 12 horas da noite do domingo, 12 horas da noite de sexta-feira, do sábado, aliás, e 12 horas da noite do domingo. E o dia? Ele passou 12 horas do sábado, mais 2 horinhas mais ou menos da sexta-feira, e 1 hora ou meia hora, 1 hora do domingo, porque ele ressurgiu no domingo pela manhã. Então você junta tudo isso aí, vai dar cerca de 37, 38 horas, o tempo que Cristo passou na sepultura. Quantas horas tem 3 dias? Quantas horas há em 3 dias, de acordo com a Bíblia? Aqui, de acordo com o que Jesus está dizendo, 12 horas por dia e 12 horas por noite. Se ele passou 2 noites, quantas horas deu da noite? 24 horas. E do dia? 12 horas completas do dia de sábado. 24 horas você acertou, deu aí 36 horas entre o dia de sábado, a noite do sábado e a noite do domingo. E no domingo pela manhã, por volta de 6h30, 7 horas, ele estava ressurgindo, 1 hora. E na sexta-feira, conforme está dizendo aqui, que ele foi sepultado antes do pôr do sol da sexta-feira, ele ficou mais umas 2 horas. Então nós vamos ajuntar isso aí, vai dar umas 37, 38 horas de Jesus na sepultura. Vejam aí a contradição. 3 dias e 3 noites. O que significa isso? Manda os historiadores, pede para os teólogos, pede para eles esclarecer isso aqui. Porque nós que lemos a Bíblia e que estamos vendo a palavra de Deus, estamos percebendo que há erro de tradução. Há erro de tradução. E pode se tornar a ter contradição. Contra quem? Contra quem escreve, contra quem traduz, porque não é verdadeiro. Amém? Então nós voltaremos a meditar mais no assunto, para deixar mais claro, para entendermos o que é a verdade em Cristo Jesus. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E os homens erram dentro da palavra de Deus? Claro que erram. Comete erros de tradução e nós não podemos abraçá-los, aceitá-los. Se conhecemos a palavra de Deus e se sabemos o que é a verdade, vamos esclarecer a verdade, para que não ficamos no engano. Amém, queridos?
Que Deus te abençoe. Ora comigo nesse momento. Bondoso Deus e amado Pai, te louvamos e te bendizemos pela tua bendita e gloriosa palavra. Nós queremos entendê-la melhor, mas se o Senhor não nos revelar, nós ficaremos na letra, nós ficaremos no entendimento humano, e entendimento humano nas coisas espirituais nunca vai encaixar, nunca vai se acertar. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Precisamos da tua mente, do teu ensinamento, da tua verdade, para dizer a palavra de Deus ao mundo. O que é a verdade? Porque o que tu diz, geração má e perversa, sem arrependimento não vai morar no céu, a começar de mim. Por isso, Deus, abre os olhos do nosso entendimento pelo teu Santo Espírito, para que nós possamos explanar essa bendita palavra de acordo com o que ela é. Porque o teu Filho, o Senhor e a tua palavra não se contradiz, mas os homens sim se contradiz. Te louvamos, te exaltamos. Abençoa o nosso povo, abençoa a nossa nação, abençoa a tua igreja, abençoa e socorra aquele que está aflito e necessitado. Abençoa esses meus ouvintes, esses que assinaram e que vão assinar ainda, e que ouvem a tua palavra. Que tu lhes dê graça, que lhes dê amor, lhes dê sabedoria e lhes conduza a vida para que tu seja glorificado por mim e por todos nós em Cristo Jesus, o Redentor, a quem nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Obrigado, queridos. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.